Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos agora para a nossa quarta aplicação da dinâmica de um corpo rígido. Nessa quarta aplicação, eu vou resolver com vocês o problema de um corpo que está rolando, um corpo rígido em enrolamento em um plano inclinado. No caso aqui, assim como nos últimos exemplos, eu não estou especificando a forma desse corpo. Só que cada exemplo funciona melhor com um tipo de corpo padrão. No caso, visualize esse movimento como se fosse uma esfera, desse tipo de movimento aqui, enfim, de um corpo com esse jeitão circular em enrolamento num plano inclinado. O que está mais compatível, pelo menos com o que a gente espera e tudo, é realmente uma esfera. Nesse sentido, eu vou fazer a conta toda com vocês com o momento de inércia, e depois eu substituo o 2/5 de mr² e o 2/3 de mr², da esfera maciça, da esfera oca, para a gente ver, enfim, as correções com relação ao movimento, levando em conta que não tem rotação, do bloquinho simplesmente caindo. Percebam que eu já estou colocando de cara que é a condição de rolamento. Então, por hipótese, aqui está acontecendo um movimento de rolamento. Porém, ao final dessa resolução, eu vou acrescentar, aqui no caso, a possibilidade dele não rolar, dele não descrever um movimento de rolamento, para a gente ver a relação desse ângulo com a possibilidade de rolamento. Porque, vamos lá, pega uma moeda, enfim, um corpo qualquer para poder rolar em um plano inclinado. Se você inclina demais esse plano inclinado, vai chegar um momento que ele vai começar a derrapar, que ele vai perder aquela aderência necessária para poder fazer o movimento de rolamento. Então existe um ângulo máximo que a gente pode colocar num plano inclinado para que o corpo descreva o movimento de rolamento. Então depois eu vou colocar exatamente esses coeficientes de atrito ao final da resolução para a gente discutir qual que vai ser esse ângulo máximo e enriquecer um pouquinho mais esse nosso exemplo. Mas bom, levando em conta que nessa primeira parte eu estou já levando em conta que o corpo está rolando, eu não preciso especificar coeficiente de atrito. Por quê? Porque se o corpo está em rolamento, necessariamente a força de atrito que atua nesse corpo é a força de atrito estática. Necessariamente. Por quê? Porque a força de atrito estática é quando não há movimento relativo entre o corpo e a superfície. No caso, não há movimento relativo no ponto de contato do corpo com a superfície. No movimento de rolamento, qual é a característica? No rolamento, o ponto aqui de contato do corpo com a superfície tem velocidade zero. Eu discuti isso com vocês na segunda aplicação. Se esse ponto não se move, e é exatamente nesse ponto em que a força de atrito está atuando, então a força de atrito ela é força de atrito estática. Ok? Por isso que a gente não precisa especificar, porque o valor da força de atrito estática não é determinado pelo coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito passa para a gente a força do atrito estático máxima. A força de atrito estática, de fato, é determinada a partir de qual tem que ser a força de atrito para que esse ponto de contato não se mova. Ok? Então, por isso que nesse primeiro momento, que eu estou assumindo o rolamento, eu não estou colocando nenhum tipo de coeficiente. Ok? Mas beleza. Então, vamos lá, Vamos determinar a dinâmica desse sistema. Esse sistema, esse corpo, essa esfera, por exemplo, está transladando e rotacionando. Consequentemente, a gente tem que determinar as forças que atuam nesse corpo. Primeira força, força óbvia, nós temos aqui a força peso, massa vezes gravidade. A gente também tem a força normal aqui, que nesse caso em específico, para essa situação, a gente pode desenhar como se ela estivesse atuando no centro de massa, ok? A normal nem sempre atua no centro de massa, mas nesse caso daqui ela pode ser representada como atuando no centro de massa. Por quê? Porque a normal, ela atua exatamente no ponto em que a normal está sendo exercida, no ponto de contato. Então, ou seja, o desenho mais fiel da normal seria aqui, ok? Seria para cá e normal, a superfície. A questão é que como esse corpo daqui tem uma cara circular, por uma característica do círculo, olha só, como a normal ela é perpendicular à superfície, e a superfície ela tangencia esse círculo, então significa que essa normal ela tá alinhada com o raio desse círculo daqui, dessa esfera e tudo. Eu digo círculo por conta do desenho, que eu estou desenhando uma fatia. Consequentemente, como a gente calcula os torques em relação ao centro de massa, o torque dessa força é zero. O torque da normal nessa situação é o mesmo, sendo a normal atuando aqui embaixo, sendo a normal atuando no centro de massa de fato, porque a normal ela está na linha, a ponta, na linha do centro de massa. Por isso que eu estou desenhando, especificamente, nesse caso aqui, a normal no centro de massa, mas isso não é uma regra, ok? E, além disso, nós também temos a força de atrito, no caso aqui a força de atrito estática. A gente tem que determinar
a força de atrito estática ela é para frente ou ela é para trás? Né? Lembrando, né, quem assistiu o curso, né, desde lá de trás, deve se lembrar que a gente não pode simplesmente chegar e pensar o corpo está descendo, então a força de atrito estática é para trás, porque é contrária ao movimento. Porque, lembrando, a força de atrito estática ela é contrária à tendência de movimento do ponto de contato. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Né? Até porque na força de atrito estática não tem movimento de fato, né, entre o corpo e a superfície. Né? Consequentemente, a gente tem que analisar a tendência. Como é que a gente analisa essa tendência de movimento? A ideia é, vamos considerar que não existe força de atrito. Se não existisse força de atrito, o que iria acontecer? Esse corpo iria simplesmente transladar para baixo. Consequentemente, se não existisse força de atrito, essa parte aqui de baixo da esfera ia ralar na superfície de trás para frente. Consequentemente, a força de atrito ela é da frente para trás. Então, nesse caso daqui, a força de atrito é no sentido, né, da nossa intuição. Vou colocar como se não é Fzinho, ok? É no sentido intuitivo e tal, só que a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre isso acontece. Uma outra forma também de perceber que a força de atrito tem que ser para cá é porque, olha só, comentei com vocês que a normal não vai exercer torque em relação ao centro de massa. Né? Peso nunca exerce torque com relação ao centro de massa. Então, a única força que pode exercer torque em relação ao centro de massa é a força de atrito. E a gente sabe que à medida que o corpo vai descendo, ele vai aumentar a sua velocidade de rotação, neste sentido. Consequentemente, a força de atrito tem que induzir um torque nesse sentido de rotação. Consequentemente, ela tem que ser dessa forma. Mas enfim, né, tá aqui. Essas são as três forças. O que a gente faz agora? Vamos escolher os sentidos positivos de movimento. Eu vou atribuir o sentido ao longo, né, para baixo do plano inclinado, como sendo o sentido positivo. E, como o corpo está rodando, né, esse movimento daqui ele é compatível com o movimento de rotação no sentido horário. Então, o sentido horário aqui vai ser o sentido positivo. Dado isso, agora sim a gente pode montar as equações da dinâmica e resolver, né, a dinâmica, o movimento desse nosso sistema. Então, primeiramente, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? Bom, aqui a gente tem, né, forças que estão em um plano, elas não estão só em uma direção. Porém, vamos lá, né? Aqui é um movimento de plano inclinado que a gente já tem algumas simplificações. Quais são essas simplificações? Vamos lá, ao invés dessa força-peso, eu posso parar de desenhar essa força-peso e eu posso escrever agora as suas componentes. Então, vou colocar aqui mg seno de θ, que é o nosso px, e eu posso colocar aqui o nosso py, que é mg cosseno de θ. Né? Vamos lá, levando em conta que a gente sabe que esse corpo rígido ele vai descrever o movimento ao longo do plano inclinado, ele não vai mexer, né, ele não vai se movimentar, né, na direção perpendicular a esse plano inclinado. Consequentemente, normal, né, e py se cancelam, então a gente tem aqui a primeira condição, que a gente só vai explorar lá no final, né, que é normal é igual a mg cosseno de θ. Né? Percebam que até agora, né, nada diferente, né, da forma como a gente procede no plano inclinado tradicional. Ok? Bom, determinado então, né, quais são todas as forças e também, né, quais são os sentidos positivos, né, vamos agora, né, escrever a segunda lei de Newton de rotação e de translação, né, para o movimento de rotação e para o movimento de translação. Começando com a de translação, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para o movimento na horizontal, força positiva, mg seno de θ, força negativa, força de atrito, Fzinho. Esse cara vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que é a aceleração, né, da translação aqui do nosso, né, corpo rígido. Vamos agora para a de rotação. Torque resultante é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Primeiramente, né, a aceleração angular ela é relacionada com a aceleração do centro de massa. Por quê? Porque aqui é um movimento de rolamento. Então, velocidade do centro de massa é igual a ômega r, deriva ambos os lados, né, a aceleração do centro de massa é igual a aceleração angular, vezes o r, logo, esse alfa daqui é igual a A dividido por R. E o torque vai ser o quê? Bom, o único torque existente é o torque da força de atrito, que vai ser força vezes distância, que é o raio, né, dado o caráter circular daqui. Então, Fzinho vezes R, que a gente pode passar o R dividindo, então fica dessa forma. Ok? Então, temos aqui, né, duas equações e duas incógnitas. Sisteminha de equações lineares. Então, né, enfim, a solução imediata, a gente cai em um problema semelhante aos que a gente resolveu lá no contexto da lei de Newton. Soma as duas equações para poder obter a aceleração. Vamos lá, força de atrito cancela com a força de atrito. Esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar mg seno de θ, vai ser igual a m mais I sobre R quadrado
vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração, né, desse corpo rígido, a aceleração de translação ao longo do plano inclinado vai ser o quê? Vai ser mg seno de θ dividido por m mais i sobre r quadrado. Né, tem uma forma mais conveniente de escrever aqui, né, que vai ser interessante para a gente fazer aqui algumas análises, que é o seguinte. Vamos dividir em cima e embaixo por m. Se eu divido em cima e embaixo por m, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar m. E vamos fazer, né, enfim, vamos reescrever isso aqui de uma forma mais adequada. Vamos colocar g do lado de fora e, né, deixa eu escrever de uma forma mais bonita essa fração daqui. Então, seno de θ, 1 mais i sobre mr quadrado. Então, essa daqui é a nossa aceleração. Quando a gente analisa esse resultado, a gente pode se perguntar qual seria a aceleração de um caso análogo a esse que a gente está resolvendo, em que não existisse uma inércia à rotação, ou seja, que o i fosse igual a zero. Perceba que, se não existisse inércia à rotação, a aceleração ia ser só mg seno de θ. Mg seno de θ é a aceleração de qual contexto num plano inclinado? Se a gente pega um plano inclinado, né, com inclinação θ e coloca um bloquinho para poder andar ao longo desse plano inclinado, né, um plano inclinado sem atrito, a gente sabe que a aceleração dele ao longo do plano inclinado vai ser g seno de θ. Então, o que essa aceleração fala para a gente é que esse problema daqui é o análogo sem rotação desse problema daqui. E a partir daí poderia surgir uma dúvida. Poxa, como é que um pode ser análogo ao outro se esse problema daqui, sem rotação, ele não tem força de atrito? É o caso de um bloquinho descendo num plano inclinado sem atrito. Né? Nesse nosso problema, existe força de atrito. Então, como é que um pode ser análogo ao outro? Não deveria ser análogo a um plano inclinado desse com atrito? E a resposta é não. Né? Sempre que a gente vai perguntar, né? Sempre que a gente se pergunta qual é o análogo em um outro contexto do problema que a gente está resolvendo, a gente sempre tem que se perguntar, né, qual que é a essência daquele problema. Okay? Como é que aquele problema deve ser visto de uma forma mais física, digamos assim. No caso, esse problema daqui é o análogo a esse que a gente está resolvendo, no caso sem rotação, porque apesar deste cara daqui, né, do nosso problema, existir a força de atrito, essa força de atrito é força de atrito estático. Força de atrito estático, se vocês se lembrarem, não exerce trabalho. Por quê? Porque a força de atrito estático é a força que atua quando não há movimento relativo entre o corpo e a superfície, né, no ponto de contato. Se não há movimento, não há trabalho. Se não há trabalho, a energia do sistema não varia. Então, olha só, esse caso daqui, né, no contexto só de translação, é um movimento num plano inclinado em que a energia se conserva. Okay? No caso, a energia potencial vai se transformando em energia cinética. Esse nosso caso daqui também é um caso que a energia se conserva. Então, um é análogo ao outro, porque esse nosso problema é um problema de rotação, né, rotação e translação ao longo de um plano inclinado que conserva energia. Por isso que esse é o análogo. É o análogo porque os dois têm o mesmo balanço energético. Então, essa é a física dos dois problemas. Inclusive, né, caso alguém tenha achado esquisito, né, esse fato que eu comentei de que, nesse caso daqui, né, nesse nosso problema, a energia se conserva, calcule explicitamente o balanço energético. Não é difícil, né? Fica aqui de exercício para praticar um pouquinho. Né? Eu vou mostrar aqui qual que é o caminho, não vou resolver com vocês para poupar um pouco de tempo, mas vou mostrar qual que é o caminho para caso alguém tenha interesse em fazer esse exercício. A aceleração que a gente chegou é uma aceleração constante. Consequentemente, a solução do problema aqui é um MRUV, certo? Um movimento retilíneo uniformemente variado, com essa aceleração. A gente sabe qual é a solução, a gente sabe a equação horária do MRUV. Então a gente já tem a solução. A partir da solução para o movimento de translação, a gente também tem a solução para o movimento de rotação. Por quê? Porque aqui a gente tem um rolamento. Então a velocidade do centro de massa, né, enfim, que é dado pela equação horária da velocidade no MRUV, é igual a ômega vezes R. Então, né, se você pega a solução, a equação horária da velocidade no MRUV e divide por R, você vai ter qual que é a velocidade angular em função do tempo. Tendo em mãos ômega e a velocidade do centro de massa, você pode calcular a energia cinética desse corpo em qualquer momento, né, do movimento. Agora faz o seguinte, imagina que ele sai, né, dessa posição com uma velocidade de centro de massa inicial, V0, e um ômega zero inicial, né, uma velocidade de rotação inicial, e chega aqui embaixo com uma velocidade VF e uma rotação ômega F. E calcula a variação da energia cinética. Vocês vão ver que a variação da energia cinética vai dar exatamente massa vezes gravidade vezes variação na altura. Por quê? Porque a energia aqui se conserva. Não existem forças dissipativas. A única força de atrito que dissipa energia é a força de atrito cinética, porque a cinética exerce trabalho, a estática não. Ok? Mas enfim, né, essa daqui então é a aceleração do nosso sistema. Vamos agora para a segunda parte,
que é a seguinte. A gente sabe que a partir de um certo ângulo, o rolamento vai parar de acontecer. E é fácil a gente entender isso no ponto de vista qualitativo, pelo seguinte. O que gera o rolamento aqui? O que gera o rolamento é a força de atrito. Porque se não tivesse força de atrito estática, o corpo ia só descer ao longo, transladando, né, ao longo do plano inclinado. O fato de ter força de atrito faz com que o atrito segure essa parte de baixo do corpo, fazendo com que ele rotacione. E isso gera o rolamento. Agora, para que o rolamento aconteça, a força de atrito tem que ser estática, certo? Porque a força de atrito estática é a força que faz com que esse ponto daqui seja, né, estático, não se movimente. Né? E para o rolamento, aquele ponto tem que ficar parado. A questão é que a força de atrito estática tem um valor máximo. E esse valor máximo depende do ângulo. Por quê? Porque a força de atrito estática máxima, se a gente for calcular a força máxima, ela é coeficiente de atrito vezes a normal, certo? Mas a normal, num plano inclinado, olha só, depende da inclinação. Então, à medida que a gente vai aumentando o ângulo θ, a gente vai reduzindo o cosseno e, portanto, vai reduzindo essa força máxima. Se a gente vai reduzindo essa força máxima, quanto maior o ângulo, mais difícil é para a força de atrito manter um movimento de rolamento. Até que vai chegar em um ângulo máximo, que a partir dele a força de atrito estática para de atuar, vai passar a ser só cinética, e o corpo não vai, né, descrever um movimento de rolamento, ele vai deslizar. Qual ângulo é esse? Né, bom, basta a gente usar a condição de que a força de atrito estática vai ser a máxima, ok? E colocar isso nas equações. Percebam que, independente de qual que é o valor da força, né, isso não muda a aceleração. Se o corpo está rolando, essa é a aceleração. Por quê? Porque, olha só, não interessa o valor da força de atrito. Ela vai, né, cancelar em cima e embaixo, independente do valor dela. Agora, se eu pego essa expressão da força de atrito e eu introduzo em uma dessas duas equações, né, no caso a segunda, que é mais fácil, eu vou ter uma relação entre os parâmetros do movimento e a condição máxima do ângulo, né, para que o rolamento continue acontecendo. Ok? E vai ser isso que a gente vai fazer. Né, no caso aqui, né, vamos lá, né, a gente sabe que no plano inclinado, normal é mg cosseno de θ. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa força, substituir aqui junto com a aceleração. E aí a gente vai determinar, né, sendo que esse ângulo daqui é o ângulo máximo, a gente vai determinar qual que é o ângulo máximo, né, enfim, para que o rolamento continue acontecendo. Né, então, vamos lá, né, coeficiente vezes massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Esse cara daqui vai ser igual ao momento de inércia dividido por r² vezes a aceleração. Que é a aceleração, e é essa aceleração de fato, porque a gente está pegando o ângulo máximo, mas ainda existindo rolamento. A partir desse θ máximo aí para o rolamento. Percebam que essa expressão é uma via de mão dupla. Se a gente conhece o coeficiente de atrito estático, a gente sabe falar qual que é o ângulo máximo. Agora, se a gente não sabe qual é o coeficiente de atrito estático, o que a gente faz? Pega o plano inclinado, vai aumentando a inclinação até você descobrir qual que é esse ângulo, né, para que o corpo pare de rolar e comece a deslizar. Né? E aí, né, enfim, você consequentemente vai conhecer esse ângulo daqui e a partir do conhecimento desse ângulo máximo você determina o coeficiente de atrito estático. Então é uma via de mão dupla. Na prática, essa expressão daqui é uma relação entre o θ máximo e o coeficiente de atrito estático. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos isolar o μe, ok? A gente vai chegar aqui então em μe vai ser igual a, vamos lá, ó, primeiramente, né, g vai cortar com o g, cosseno passar para o outro lado vai ficar seno dividido por cosseno, que vai ser tangente de θ, e sobre r², a massa vai ter passado dividido, então aqui vai ter uma massa, e perceba que a gente ainda tem esse fator aqui de baixo. Então, ou seja, a gente tem esse cara ainda, 1 mais i sobre mr². Multiplicando esse mr ao quadrado aqui, né, a gente vai ter então i dividido por mr² mais i, ok? Mais i. Essa fração daqui pede para a gente dividir em cima e embaixo por i, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque, de maneira geral, é interessante a gente conseguir passar do caso com rotação para o sem rotação com facilidade, né? Que é colocando o i igual a zero, tirando a inércia à rotação. Né? Percebam que se eu divido por i em cima e embaixo, eu estou supondo que o i não é igual a zero. Né? Mas, enfim, essa aqui é a nossa expressão. Né? Percebam, se a gente tira a inércia à rotação, né? Se a gente tira o momento de inércia, a gente volta para aquele tipo de problema que a gente estava tendo, né? Somente, né, com dinâmica de translação, e a gente chega naquela expressão que é conhecida. Então, né, enfim, se você quer determinar, por exemplo, o coeficiente de atrito a partir do ângulo, né, relacionado, né, com o ângulo máximo relacionado ao atrito estático, né, aqui no caso você vai ter que pegar o ângulo em que começa o deslizamento. Aí vai ser essa expressão daqui. Mas então, é isso. Né, esses eram os meus objetivos nesse exemplo. Né, calcular com vocês, né, qual que é a aceleração ao longo aqui, né, do plano inclinado, e também mostrar, né, qual que é a relação entre o coeficiente de atrito
e esse ângulo máximo, né? Ou seja, existe um ângulo máximo que o corpo consegue, né, descrever um movimento de rolamento. E esse ângulo, claro, né, depende do coeficiente de atrito, né? Enfim, também depende das características do corpo, evidentemente, mas depende do coeficiente de atrito. Ok? Só para que a gente consiga encerrar 100%, né? Enfim, a gente pode substituir aqui o nosso I pelos valores, né, da esfera oca e esfera maciça, só para a gente fazer algumas comparações, ok? Se eu coloco aqui, ó, a aceleração da esfera oca, a aceleração da esfera oca vai ser substituindo esse I sobre mr quadrado por 2/3. Então vai ficar aqui um G seno de θ dividido por 1 mais 2/3. 1 é 3/3, então vai ficar 5/3. Né? Esse cara dividido por 5/3 é a mesma coisa que colocar 3/5. Então essa aqui é a aceleração, né? 3/5 seno de θ vezes G. E qual seria a aceleração se fosse a esfera maciça? A esfera maciça seria, bom, vamos lá, né? Seno de θ vezes G, e aí no lugar desse cara daqui, né, desse I sobre mr quadrado, eu ia colocar 2/5. 1 mais 2/5 é 5/5 mais 2/5, 7/5. Então aqui ia ficar um 7 sobre 5, ou seja, 5/7 aqui. Percebam, 5/7 é maior do que 3/5, ou seja, a aceleração da esfera maciça é maior do que da esfera oca. O que significa? Significa que se você coloca duas esferas com a mesma massa, mesmo raio, né, para, enfim, deslizar no plano inclinado, no mesmo plano inclinado, claro, né, uma delas sendo uma esfera oca e outra sendo uma esfera maciça, a maciça chega mais rápido. O que é natural, né? Afinal de contas, a inércia da esfera maciça é menor, né, porque tem massa mais próximo do eixo de rotação. Se a inércia é menor, ela chega mais rápido. Você pode fazer essa análise colocando aqui também um anel, colocando um disco, enfim, fazendo comparações, né, mas a ideia é a mesma. Mas bom, dado isso, vou encerrando então esse nosso quarto exemplo e volto com vocês, né, para o nosso próximo exemplo aqui da dinâmica de rotação e translação em conjunto.